Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 1 ao versículo 11. O dom de profecias é superior ao de línguas. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo agora em 1 Coríntios 14. Nós vamos ver dos versículos 1 a 11. Lembrando que nós continuamos falando sobre dons espirituais e vamos iniciar falando sobre o dom de profecias. Nós já fizemos um estudo anterior bem detalhado explicando os tipos de profecia, suas funções, objetivos, enfim. Caso você ainda não tenha visto, volta ali no feed, assiste o estudo sobre as definições de profecias, o que quer dizer, como funcionam, antes de iniciarmos esse estudo aqui de 1 Coríntios 14, para que você tenha um melhor entendimento. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aqui é Paulo falando, tá? Mas principalmente que profetizeis. 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. No dicionário, mistério é algo incompreensível, que não se consegue explicar ou desvendar, um enigma, um culto secreto, ao qual não eram admitidos senão os iniciados. Na Bíblia, não significa algo incompreensível, mas sim um segredo divino, oculto no Antigo Testamento e revelado na plenitude dos tempos em Jesus. Refere-se ao plano de salvação de Deus, unindo judeus e gentios em um só corpo, a igreja, e a manifestação da graça através de Cristo. Mistérios de Deus não tem nada a ver com superpoderes e espetáculos emotivos. Versículo 3. Esse versículo 3, ele é o versículo, na minha opinião, mais importante de todo o capítulo 14. E diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A pregação da palavra, a palavra de Deus, de forma honesta e verdadeira, é a mais poderosa e efetiva forma de profetizar na vida de uma pessoa. Quando nós ouvimos um líder religioso orientando os fiéis para que profetizemos na vida dos irmãos, isso não quer dizer que a sua palavra tem superpoder, ou que Deus
vai obedecer o que você está falando, o que você está profetizando. Profetizar não é determinar a Deus, ao universo ou a quem quer que seja que a pessoa vai ser próspera, que vai se curar, que vai comprar um carro novo, ou até mesmo que as portas vão se abrir. São coisas comuns de nós vermos nas pregações em várias igrejas ou instituições religiosas. Não é uma forma de você determinar o futuro de alguém. Tem gente que pensa que Deus é como um chaveiro para abrir todas as portas que ela está mandando. Lembrando o que Jesus nos falou sobre portas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim, é Jesus falando: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Qual porta que você espera que seja aberta na sua vida? Ou talvez que Deus seja simplesmente uma lâmpada mágica, que se você esfregar vai sair um gênio e te conceder 3 pedidos. Muito pelo contrário, meus irmãos. É a palavra de Deus que tem poder. E se você profetizar em nome de Jesus, você será atendido. Não porque você é merecedor ou justo, não porque você é super poderoso, mas para a honra e glória do Pai, revelada através do Filho. Para que a sua profecia tenha valor e se cumpra, você precisa obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, viver conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Não basta você tomar posse do seu milagre, como muitos dizem por aí. Isso não tem nada a ver com o mistério de Deus, meus irmãos. Isso tem a ver com a soberba e a falta de conhecimento sobre a palavra de Deus, e principalmente sobre o caráter de Deus. Vamos pegar uma referência bíblica aqui, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 a 15. Aqui é Jesus dizendo: e tudo quando pedirdes em meu nome, é o que eu acabei de citar ali em cima, foi daí que eu extraí. Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tem uma condição: se me amais, se guardareis os meus mandamentos. Vejam que não é só pedir alguma coisa e falar no final, em nome de Jesus, que vai ser concedido. Não, é se você amar a Cristo. E se você ama a Cristo verdadeiramente, você vai guardar os seus mandamentos, você vai cumprir, você vai obedecer, você vai viver conforme os seus mandamentos. Vocês já viram aquele meme que diz mais ou menos assim na internet? Passa um carro bonitão assim, aí o crente, ele fala assim: um dia eu ainda vou comprar um carro desse, em nome de Jesus. E aí aparece Jesus dizendo: em meu nome não, vai comprar no seu nome. É uma brincadeira, mas que faz sentido para que a gente tenha um entendimento. Mais uma vez, convido os irmãos a fazerem um exercício de obediência. Obediência a Deus, não aos homens. Lembra do exercício de enxergar o mundo e a vida com os olhos de Jesus? Quando for profetizar, reflita: será que Jesus profetizaria assim? Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Vejam o que Paulo está falando. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar.
para que a igreja receba edificação. É muito importante, meus irmãos, que se vocês não viram o estudo anterior explicando detalhadamente o que é uma profecia, qual é o propósito, quais os tipos de profecia, volta ali no feed e veja o estudo anterior para que você tenha o verdadeiro entendimento. O entendimento das palavras de Paulo é bem simples, desde que tenhamos o discernimento sobre o que é profecia. Todo profeta profetiza, mas nem todo que profetiza é profeta. A profecia é a palavra de Deus. E Ele, Deus, usa quem Ele quiser e quando Ele quiser. Mas vejam, o foco não está no mensageiro, mas sim na mensagem. Muitas vezes vemos os profetas ungidos do Senhor sendo exaltados e a palavra de Deus sendo esquecida. Cabe, meus irmãos, a nós uma reflexão. Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, Paulo falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta e a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo está nos explicando, usando o exemplo da trombeta. Lembra no Antigo Testamento, quando trocava a trombeta, era para o povo se preparar para a guerra. Mas tinham vários toques, e se não tocasse de forma correta, que todos entendessem, como que iriam receber o comando e se preparar? Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ou seja, não vão conseguir se entender. Nesse contexto, o que significa estrangeiro? Estrangeiro era alguém que não pertencia ao povo de Israel, um gentil, e que vivia entre eles. Porém, eles podiam adorar a Deus, mas havia restrições religiosas e sociais específicas. Alguém de fora, que não faz parte do corpo de Cristo. Vou trazer aqui uma referência bíblica que está lá em Mateus 7, dos versículos 21 a 23. Presta atenção. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, aqui é Jesus falando, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nem todos que falam de Deus são verdadeiramente de Deus. Então, como que eu faço para saber quem é verdadeiramente de Deus? Como eu vou reconhecer os falsos profetas? Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Busque conhecimento. Peça sabedoria a Deus. Mas da onde que eu tirei isso? Da própria Bíblia. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Um último versículo que eu quero deixar aqui registrado para vocês, que foi o versículo que nos inspirou
a realizar esse trabalho evangelístico de trazer o estudo e o esclarecimento da palavra de Deus. Está lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.